Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ludmila Guedes e eu sou professora de Ciências dos 7º anos dos anos finais do ensino fundamental. E o nome da nossa aula de hoje é Como a Terra se aquece. Então, acompanhe comigo! Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade da BNCC que vamos trabalhar hoje é descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro, com o objetivo de compreender os fenômenos relacionados ao efeito estufa e sua importância para a vida na Terra, além de identificar as ações antrópicas que impactam negativamente neste fenômeno e discutir propostas para a sua preservação. Vamos lá! Agora é com você, meu amigo estudante. Preste atenção na nossa aula de hoje. Pegue o seu material escolar e anote tudo que você achar importante. Assim, você terá um ótimo material para estudar ao final da aula. Você vai precisar do seu caderno de ciências, lápis, borracha e muita disposição para acompanhar essa aula comigo. Anote a data de hoje e o nome da nossa aula, que é Como a Terra se aquece. Vamos dar alguns segundos para você se organizar. Neste tempinho, aproveite para apontar a câmera de um celular para o QR Code presente na sua tela e marcar a sua presença aqui com a gente. Depois, guarda esse celular, hein, para não te distrair. Hoje, nós vamos estudar um pouco mais profundamente sobre os fenômenos que ocorrem na atmosfera da Terra. Mas primeiro me diga, o que é a atmosfera? Você se lembra? A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Ela é uma mistura homogênea de gases e sua composição é basicamente de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e apenas 1% é composto de outros gases, como o dióxido de carbono e o ozônio. A atmosfera é dividida em 6 camadas distintas, da mais distante da superfície da Terra até a mais próxima. Nós temos a exosfera, a termosfera, a mesosfera, estratosfera e troposfera, que é a camada em que nós vivemos, e é nela em que ocorrem os eventos climáticos. E é essa camada que nós vamos estudar hoje. A atmosfera desempenha algumas funções necessárias à manutenção da vida na Terra. Ela fornece o suprimento de gases essenciais à vida no nosso planeta, como, por exemplo, o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico, que participam da respiração celular. A atmosfera também protege a Terra contra impactos de meteoros, que se aquecem e se desintegram ao entrar em contato com ela antes de cair na superfície terrestre. Você se lembrava dessas duas funções? Agora nós temos mais 2 funções da atmosfera que serão objeto da nossa aula de hoje. Por exemplo, a filtragem de raios ultravioleta e a manutenção da temperatura da Terra estável. Nós vamos ver qual é o mecanismo que permite que a temperatura da Terra se mantenha com poucas variações. Vamos refletir um pouco. Olha só, o que uma estufa de plantas tem a ver com a atmosfera da Terra? Dá uma olhada aí e veja se você consegue responder.
Bom, você viu que uma das funções da atmosfera é manter a temperatura da Terra constante. Mas você já parou para pensar sobre como ela consegue fazer isso? Existe um fenômeno natural chamado de efeito estufa. Você já deve ter ouvido falar dele. Esse fenômeno permite que a Terra fique com um pouquinho do calor que vem do Sol. Ou seja, a presença da atmosfera impede que a energia térmica dos raios solares seja completamente dissipada para o espaço. E assim, mantém a temperatura do nosso planeta sem grandes variações. É assim que a atmosfera se parece com uma estufa, pois uma vez que ela é aquecida, ela mantém o calor por mais tempo sem permitir que ocorram grandes variações da temperatura da Terra. Veja só como é este mecanismo. Aqui nesse esquema nós podemos ver qual o mecanismo pela qual o efeito estufa ocorre. Em um primeiro momento, parte da energia que é emitida pelo Sol atravessa a atmosfera e é absorvida pela superfície da Terra e pelos oceanos, aquecendo o nosso planeta. Mas nem toda a energia solar é absorvida. Parte dela é refletida de volta para o espaço. A superfície da Terra aquecida emite calor, e boa parte desse calor é retida pelos gases presentes na atmosfera, permitindo a manutenção da temperatura. Estes gases são chamados de gases do efeito estufa. Veja essa imagem que compara a Terra com uma estufa de plantas. Assim como a cobertura transparente da estufa, a atmosfera terrestre age refletindo cerca de 35% da radiação solar e permitindo a passagem de cerca de 1/3 desta radiação. O calor emitido fica retido no interior da estufa ou da atmosfera, mantendo assim a temperatura equilibrada e relativamente constante. Esta climatização favorece o crescimento das plantas dentro da estufa e dos seres vivos do nosso planeta. O mesmo mecanismo ocorre no nosso planeta. Caso não existisse o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria igual a menos 18 graus Celsius. Assim, não teríamos água em estado líquido. Muitas vezes ouvimos falar que o efeito estufa é ruim, mas acabamos de ver que este é um fenômeno natural e que é importante para a vida na Terra. Afinal de contas, o efeito estufa é bom ou é ruim? O efeito estufa é a maneira natural pela qual a Terra se aquece. Sem ele, o calor do Sol seria todo perdido para o espaço e a temperatura do planeta seria muito baixa, como já vimos, impedindo a vida na Terra. Mas esse efeito se intensifica pela poluição humana. Ele deixa de ser bom para os seres vivos, pois passa a trazer transtornos e prejuízos à vida humana. Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, não é mesmo? O aquecimento global é o aumento das temperaturas médias do planeta que vem ocorrendo ao longo das últimas décadas. Ele ocorre devido à intensificação do efeito estufa, que vem ocorrendo principalmente por ações humanas. Você se lembra que quando eu expliquei o mecanismo do efeito estufa, eu disse que parte da energia térmica proveniente do Sol era absorvida por alguns gases presentes na atmosfera e que esses gases são chamados de gases do efeito estufa. Esses gases podem ser comparados a isolantes térmicos, como se fossem um cobertor, que permitem a passagem dos raios solares e absorvem o calor. O problema é que nas últimas décadas, principalmente após as revoluções industriais, os seres humanos têm liberado esses gases em larga escala, poluindo muito o ar. E como estes gases atuam naturalmente retendo o calor, as temperaturas médias do planeta vêm aumentando muito, causando as mudanças climáticas que vivenciamos atualmente.
Vamos ver quais são esses gases e quais ações humanas que vêm interferindo na composição da atmosfera e aumentando a temperatura do nosso planeta. Os principais gases do efeito estufa são o monóxido de carbono, produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono, como os derivados do petróleo. O dióxido de carbono, ou CO2, que é expelido na queima de combustíveis fósseis, utilizados, por exemplo, em veículos automotores à base de petróleo e gás, e a queima do carvão mineral nas indústrias e da queima de florestas, por exemplo. Temos também os clorofluorcarbonos, CFC, composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente dos aerosóis e também está presente no sistema de refrigeração das geladeiras. Nós temos também o óxido de nitrogênio, conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio com nitrogênio, que é usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores, pela indústria química e pela indústria de explosivos. Temos também o gás metano, o CH4, que é um gás incolor inodoro que, se inalado, torna-se tóxico. Ele é expelido pelo gado, ou seja, na digestão dos animais ruminantes, esse gás é produzido e expelido. Ele também é produzido na decomposição do lixo orgânico e na extração de combustíveis, dentre outras maneiras de expelir esse gás. Agora que vimos quais são os gases do efeito estufa e como eles são produzidos, vamos ver quais são as consequências para o planeta deste aquecimento global. O derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ou seja, das geleiras, ocasionando o aumento do nível do mar. Isso poderá levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas. O aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões. A extinção de várias espécies e a desertificação de áreas naturais. Episódios mais frequentes de secas, mudanças climáticas que ainda podem afetar a produção de alimentos, pois muitas das áreas produtivas podem ser afetadas. Nós podemos evitar este problema tomando algumas medidas, como realizar pequenos trajetos a pé ou de bicicleta e dar preferência ao transporte coletivo, utilizar mais produtos recicláveis, economizar energia elétrica, realizar a coleta seletiva, reduzir o consumo de carne bovina e suína, fazer compostagem do material orgânico. Viu? Algumas atitudes simples podem ajudar a salvar o planeta. Vamos acompanhar esse vídeo que ilustra tudo isso que vimos sobre o aquecimento global. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius.
Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueça de marcar a sua presença aqui com a gente pelo QR Code que aparece na sua tela. Agora nós vamos fazer uma atividade para testar o que nós aprendemos. É a hora da atividade! Qual dessas alternativas apresenta apenas gases do efeito estufa? Letra A, gás nitrogênio, gás argônio e vapor de água. Letra B, gás oxigênio, gás cloro e metano. Ou letra C, dióxido de carbono, metano e CFCs. Aposto que você prestou atenção na aula e essa vai ser fácil para você, hein? Vamos dar uns 15 segundos para que você pense. É isso aí, eu sei que você prestou atenção na aula, então essa vai ser fácil para você. A resposta era letra C, dióxido de carbono, CO2, metano e CFCs. Claro que temos outros gases que também são considerados gases do efeito estufa. Mas ficou fácil, né? Olha só, é bastante triste, mas a nossa aula infelizmente chegou ao fim. Vamos rever o que nós vimos hoje na nossa aula. Hoje nós vimos o que é o efeito estufa. Quais são os gases envolvidos nesse processo que favorece a manutenção da temperatura da Terra. Nós vimos que a intensificação do efeito estufa traz prejuízos para a vida na Terra. E vimos maneiras de diminuir os impactos ambientais causados por nós
que aumentam este problema. Não se esqueça de marcar a sua presença pelo QR Code que aparece em sua tela. Por hoje é só, pessoal. E lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!